Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, hoje quarta-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho desse dia é de João 20, de 24 a 29. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhe: se eu não vi o sinal dos pregos em suas mãos, se não puser meu dedo na marca dos pregos, se não colocar minha mão em seu lado direito do peito, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos estavam de novo dentro e Tomé estava com eles. Jesus veio à porta fechadas, colocou-se no meio e disse: a paz esteja convosco. Em seguida disse a Tomé: põe aqui teu dedo, vê minhas mãos, estende a mão, coloca-a em meu peito, e não sejas mais incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Tomé, tu creste porque me viste. Felizes aqueles que não viram e creram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje o Evangelho vem nos falar de São Tomé, esse apóstolo de Cristo, que era um dos 12, dos primeiros discípulos de Cristo, os primeiros a serem escolhidos. E o Evangelho vem nos falar que ele tinha uma grande dificuldade para crer. E ele não se entusiasmou com a ressurreição de Cristo. Porém, ele mudou o seu modo de sentir e de pensar quando Jesus ressuscitado lhe disse: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado direito. E não sejas incrédulo, mas fiel. E ele respondeu: meu Senhor e meu Deus, mostrando-nos que nossa fé é no Cristo ressuscitado e presente entre nós. Quem nele crê tem a vida plena. Então que hoje o Senhor nos conceda essa graça, que o Espírito Santo nos alimente e nos fortaleça para acreditarmos sem ver, para seguirmos esse último versículo do Evangelho que nos diz: felizes os que não viram e creram, para termos essa graça de acreditarmos em Jesus, mesmo sem vê-lo, mas nessa certeza de que Jesus vem ao nosso encontro, como ele veio ao encontro de Tomé. Que o desejo de Deus é que todos possam crer, que todos o encontrem, que todos possam ir até ele. Da mesma forma que ele vem a cada um de nós todos os dias. Então que o Espírito Santo hoje nos alimente, nos fortaleça, nos dê a capacidade de acreditarmos mesmo sem ver. Como discípulo e discípula de Jesus, nós somos chamados a isso, a testemunharmos essa ressurreição desta forma, acreditando mesmo sem ver, confiando que Jesus está conosco, que ele ressuscitou e está no nosso meio, assim como ele se pôs no meio, naquele local que estava a porta fechada no meio dos discípulos, para dizer a eles: a paz esteja convosco, e para que Tomé pudesse vê-lo e assim pudessem acreditar. Que o Espírito Santo nos dê essa graça de acreditarmos em Jesus, mesmo sem vê-lo, mas nos dê essa certeza de que ele está conosco. O Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.